Muito boa noite, Deus abençoe. Estamos aqui num cenário diferente, né? Num cenário distinto, porque estamos aí num processo de viagem missionária e levando fé para todos, né? Mas hoje, segunda-feira, eu tenho algo poderoso para falar aqui na nossa live, aqui no programa Nação em Poder. O que significa isso? Eu quero lembrar a todos, Deus está em movimento. Deus está agindo, Deus está operando. O que nós vamos falar hoje? O Deus da transferência de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Entenda sobre isso. Eu vivo isso. Tem pessoas que não conseguem entender, por que isso é abençoado? Por que Deus faz isso? É porque eu vivo isso. Eu creio no que Deus fez há quase 6.000 ou 6.000 anos atrás para Abraão. Se você não crê, o que eu posso fazer? Eu creio. Eu vivo debaixo dessa unção. Eu creio nas promessas abraâmicas. Eu vivo isso. E isso foi transferido para Isaac. Isso foi transferido para Jacó, para José. E foi transferido para nós, por meio de Jesus Cristo, no Monte Calvário. Aonde nós vamos lá também. Lá onde Abraão ofereceu Isaac, no Monte Moriá, no Monte Calvário, lá na cruz, onde ele foi trilhando o caminho da via dolorosa, e lá no Gólgota, onde ele foi crucificado e disse, está consumado, chancelou. Então, houve transferência. Você crê? Deixa aí nos comentários agora, transferência. Porque Deus vai transferir essa bênção para você. E isso vai também passar para a sua geração. É uma bênção geracional. Isso vai passar para sua casa, para os seus filhos, para os seus familiares. Pode crer nisso, que isso não vai faltar. O que Deus começa em um pai, ele jamais deixa morrer em um filho. Foi isso que Deus fez com Abraão. O que Deus começou a fazer em um pai, que foi Abraão, ele jamais deixou morrer no filho que era Isaac. O que Deus fez com Jesus não parou em Jesus, senão nós não estaríamos aqui hoje. Entenda sobre isso, sobre essa bênção geracional que passou, que ultrapassa gerações. É algo muito poderoso, algo muito profundo. Agora, se você vive com a cabeça nas coisas dessa terra, preocupado com problemas, fica o dia todo envolvido só com coisas da terra, perdendo tempo com coisas banais, fúteis, aí Deus fica, olha, eu não posso trabalhar em você porque a sua mente está vazia. Você ocupa o meu lugar. Você ocupa o que era lugar meu com coisas fúteis, banais. Por isso, se envolva com as coisas do Espírito, se envolva com as coisas do alto, se envolva com as coisas de Deus, né? Gênesis 28, 13. Olha o que Deus disse lá. Eu sou o Deus de Abraão. Falou para quem isso? Para Jacó. Abraão já tinha morrido. Isaac já estava com uma certa idade avançadíssima. Deus fala para o filho, para o neto Jacó, e diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. O que Deus fez para Abraão não parou em Isaac, nem terminou em Jacó. Porque depois veio as 12 tribos, chegou em José, chegou em Judá. E nas 12 tribos, entenda sobre isso, é uma bênção geracional. Isso é muito poderoso. E quando Deus falou isso lá para Abraão, para Jacó, em Gênesis 28, 13, olha que coisa poderosa. Ele disse aqui, e no versículo 14 ele fala, a tua descendência será como pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Por isso que eu creio, quando eu falo aqui que a nação dos escolhidos vai chegar em todos os cantos desse mundo, e se não chegar? Aí porque Deus não quis. Aí não é problema meu, porque eu não vivo para mim, não é vaidade minha, eu não tenho ganância para isso, para exaltação do nome do Marcelo. Eu não prego Marcelo, eu prego Jesus Cristo vivo, ressuscitado, ressurreto e vivo, Cristo vivo que morreu e ressuscitou. Então quando Deus fala para Jacó,
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Imagina Jacó ouvindo isso de Deus sem entender nada. Peraí, eu estou aqui, numa visão lá da escada, os anjos subindo e descendo. Deus no topo da escada. E Deus fala para ele, olha, a sua descendência vai ser como o pó da areia, como o pó da terra. Vai para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Jacó não tinha nem esposa, nem filhos. Não tinha nem noção do que Deus ia fazer. Mas era algo tão profundo, tão avassalador para o inferno, para o diabo, que não tinha como impedir o que Deus tinha prometido. É algo tão poderoso que Deus quer fazer que não tem como ninguém nessa terra invalidar o que Deus tem para mim e para você. Por isso que eu creio. Nós vamos sim chegar em todos os continentes. Nós vamos sim chegar em todos os lados. Sabe por quê? Porque o único objetivo é a glória de Deus. O único objetivo é o nome do Senhor Jesus ser exaltado. Não tem outra finalidade, não tem outro objetivo a não ser esse, a exaltação. Então nós vamos chegar sim. Nós vamos chegar na África, na América do Norte, Central, na América do Sul. Nós vamos chegar na Ásia, na Europa e na Oceania. Sozinho? Lógico que não. Eu preciso de homens e mulheres. De Jacó nasceu uma nação. Por isso virou Israel. Entenda sobre isso. Nós vamos chegar nas 5 regiões aqui do Brasil. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e no Sul. Pela mão poderosa e invisível do Deus vivo que faz o impossível, como por mão forte, ele tirou o povo lá da escravidão e da lama, do fardo pesado que Faraó trazia sobre aquele povo na época de Moisés. Como Deus protegeu Jacó diante de Labão. Vamos lá? Presta atenção porque é algo muito forte. A bênção não é um evento. Não é um evento. É uma continuidade divina que atravessa gerações. Pelo amor de Deus, pega essa visão. Pega esse entendimento. Entenda o que o Espírito de Deus está falando para mim e para você nessa noite de segunda-feira. Isso é algo muito poderoso, muito profundo, muito avassalador para o inferno. Se você entender o que Deus quer fazer, eu vou colocar o Pix da igreja aí, para você que quer nos ajudar. Porque nós precisamos de recursos. E nós vamos avançar com a mão poderosa de Deus. Não com a mão do homem, mas com a mão poderosa de Deus. Com a mão poderosa de Deus nós vamos chegar. Por isso que eu falo que é sem fronteiras e sem limites. Sem fronteiras e sem limites. Vamos lá. Olha que coisa extraordinária. Pega essa visão, pega esse entendimento. O Pix está aí se você quiser plantar sua semente. Nessa noite de segunda-feira. Não perca essa oportunidade. Deus está te dando chance. Deus está te dando, sabe, o privilégio de fazer parte desse projeto. Cada semente é uma pessoa, é um tijolo, é uma alma que está ali, Deus está salvando. E você está fazendo parte. Isso é um privilégio para você. Porque você foi escolhido, como eu fui escolhido. Deus não está começando algo novo. Ele está continuando algo antigo. O céu trabalha por linhas de propósito, não por improviso. Quer dizer, o que Deus está fazendo é o que ele começou com Abraão, com Isaac e com Jacó. Por isso a igreja chama Nação dos Escolhidos. Esse nome não foi Deus, não foi o homem que me deu, foi Deus que me deu. Foi o próprio Pai. Esse nome saiu do trono do Pai, saiu do trono de Deus. Eu tive várias sugestões de várias pessoas falando: Bispo, coloca o nome da igreja assim, coloca o nome da igreja assim, coloca o nome da igreja assim, esse nome. Várias pessoas me deram várias opiniões, mas eu não vivo. Foi muito válido, isso prova o amor e também a dedicação das pessoas para conosco,
Eu sou muito grato a isso. O carinho. Eu sou muito grato a consideração que as pessoas têm comigo, com a minha esposa. O respeito, o amor que as pessoas têm com a gente. Porque também não teria condição da gente fazer tudo que a gente está fazendo se não tivesse pessoas do nosso lado. Mas eu não posso viver de opiniões de ninguém, eu tenho que viver segundo a Bíblia. Quando também eu passo uma direção para as pessoas, eu estou passando não a minha opinião humana, eu procuro orientar as pessoas à luz da Bíblia. Porque também se for a mente do Marcelo ou do bispo Marcelo, não vai resolver o problema delas. Mas à luz de Deus. A transferência não é financeira, é espiritual. Caráter, missão e destino. Isso é poderoso. Não foi... Abraão foi rico. Isaac foi rico. Riquíssimo. E Jacó foi rico. A ponto que está aqui escrito, ó, Gênesis 31, versículo... Gênesis 31, versículo... Aqui, ó. Olha só. Está aqui escrito, perdão. Gênesis 31 ou Gênesis 30. Está aqui escrito, ó. Gênesis 30, aqui, ó, versículo 43. Presta aquela caneta ali. Cresceu o homem em grande maneira e ficou riquíssimo. E cresceu Jacó e ficou riquíssimo. Em grande maneira teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Olha só. Por que Jacó também prosperou? Ele tinha servos e servas. Quer dizer, ele tinha pessoas do lado dele. Aí é o que Jesus falou, né? Lá em João 12, versículo 26, se eu não estou errado, está escrito assim. João 12, 26. Olha o que Jesus disse aqui em João 12, 26. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. Está aqui, ó. Se alguém me serve, siga-me. E onde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jacó serviu a quem? Labão? Não. Jacó serviu Deus, o Deus dos seus pais, dos seus ancestrais, Abraão e Isaac. O Deus que colocou Adão na terra, que tirou da costela e colocou Eva nesse mundo. O Deus que colocou Adão e Eva no jardim do paraíso. Jacó serviu quem? Por que ele teve servo? Você está servindo quem? Você está servindo a igreja? Você está servindo ao bispo? Então você vai dar com os burros na água. Que tem gente servindo a igreja, a instituição, mas não está servindo Jesus. Ela serve a instituição. Ela serve o bispo. Às vezes vai lá, põe um cafezinho, às vezes vai lá, põe estende o tapete. Tem problema você fazer isso, mas o que está no teu coração? Porque às vezes você faz isso para o bispo, mas você maltrata as pessoas que não podem te dar nada, aí o que adianta? Você é gentil com a liderança, mas você é uma topeira, é um bruto com as pessoas. Você maltrata, você ignora, você rejeita. Eu já vi muito isso. Muito, muito, muito. Sabe, querer servir o homem, mas quem está abaixo, o auxiliar, pisar no auxiliar. Pisar nas pessoas que estão abaixo. Deus não se agrada disso. Falta respeito, né? Falta respeito. Quando você não tem respeito, não estou querendo dizer que você não tem que fazer nada. Você está servindo, mas mostra para Deus que você ama Ele. Eu tenho várias pessoas que me ajudam, que me tratam com o maior respeito. Mas eu ensino para elas que elas devem fazer isso do jeito que elas estão fazendo para mim, faça também para aquele que não pode fazer nada. Porque também é o que eu procuro fazer. Não só para quem pode fazer algo para mim, mas principalmente por aqueles que não têm condição financeira, que não têm nada para me oferecer. Eu já vi muitos pastores só honrando aqueles membros e dando valor aos membros que têm condição financeira que ajuda a igreja. E o membro que não tem R$1 para dar de oferta? Esse não é valorizado? Esse não é honrado?
Não, Jacó, ele estava lá servindo. Mas ele não estava servindo Labão, ele estava servindo Deus. Isso aí é o quê? Caráter. Missão, né? Não é financeiro, é espiritual. Abraão é fé, Isaac é promessa, Jacó é transição. Porque dele a transição continua. A transição continua. Deus completa o ciclo nos obedientes. Se a gente obedecer hoje, já era. Não tem como dar errado. Eu já vou orar, hein? Já vou orar. Vamos lá. O que Deus traz para Jacó não é herança, é responsabilidade. Cristo é a plenitude dessa transferência. Aí, esse versículo é o ponto-chave. É o ponto-chave. Eu sempre criei nisso. Gálatas 3,14. Fala que todas as bênçãos de Cristo, de Abraão, chegou em nós através de Cristo. Tá lá, ó. A bênção de Abraão chega a nós em Cristo. Gálatas 3,14. Isso foi no Antigo Testamento. Balela, conversa fiada. Porque Paulo pregou e falou e deixou isso registrado no livro de Gálatas. Você não começa do zero, você começa da última promessa da sua linhagem. Onde há transferência, há ativação de identidade. Aleluia. Deixa aí nos comentários. Aleluia. Glória a Deus. Deixa aí nos comentários. Toca o sino. Deixa o seu like. E vamos compartilhar. Porque tem pessoas que falam, mas meu pai foi pobre, minha mãe foi pobre, meu avô foi pobre, minha família veio de maldição. Veio. Mas a partir do momento que você toma posição, que você se posiciona e se aliança com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, em nome de Jesus, essa maldição é anulada. O sangue de Jesus Cristo corre nas tuas veias. Então você passa a viver na totalidade, na bênção de Deus. Hoje Deus ativa a transferência espiritual sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Deixa aí nos comentários amém. Deixa aí amém agora. Deixa aí eu creio. Eu tomo posse. Deus está ativando, está tendo agora, nessa noite, uma ativação poderosa. Uma ativação poderosa. Pode crer. Hoje é que dia mesmo, a data? Dia... Creia nessa segunda. Que data é hoje? Não estou vendo. Fala aí para mim. Isso. Hoje é dia 8. É isso? Dia 8? É isso mesmo? Para mim eu já estou lá na frente. Então creia. Pode crer. Pode crer. Pode crer o que Deus está fazendo. Deus é grande, rapaz. Deus é poderoso. E o que Deus está fazendo aqui em Belo Horizonte, que Ele fez ontem, nesse domingo, e nós vamos estar quarta-feira também em Belo Horizonte, dia 10, buscando a glória de Deus. Então, você que esteve comigo, hoje mais cedo, às 7h30 da noite, na nossa igreja, na Augusto de Lima, 1860, você que esteve ontem, no domingo, você está tendo a oportunidade. Não esteve nem no domingo, nem na segunda. Quarta-feira eu estou aqui em Belo Horizonte, esperando por você. Nessa quarta-feira, Avenida Augusto de Lima, 1860, no Barro Preto. Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus agora? É o momento da bênção, da oração, da posse. Você vai tomar posse agora, pode crer. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Porque nós estamos, meu Pai, profetizando e declarando e determinando. Nessa noite agora, há uma transferência de bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Eu pertenço, nós pertencemos a essa linhagem de bênçãos abraâmicas. Eu creio, profetizo e determino isso, meu Deus. E não tem ninguém que possa invalidar isso. Seja curado, seja liberto, seja abençoado pelo Espírito e pelo poder de Deus agora. Deus, ele entra no seu organismo, na sua corrente sanguínea, no seu intestino, no seu fígado, no seu sangue. Ele te cura, ele te liberta, ele te restaura.
no corpo, na mente, na alma, no coração. Seja abençoado agora, seja liberto agora, seja restaurado agora, seja restituído pelo Espírito de Deus. As promessas de Deus, tome posse. Você crê? Deus cria uma cerca invisível, os anjos dele, Salmo 34, 7, ele acampa os anjos ao seu redor, na sua casa, na sua cama, no seu quarto. O mal não tem brecha para entrar. Deus é teu escudo, como Deus falou para Abraão, Abraão, não temas, eu sou teu escudo. Então seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo bênçãos e bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, creia, respire fundo, que essa semana seja uma semana poderosa. Dia 14, domingo agora, nós vamos ter batismo nas águas, hein? Eu vou estar batizando as pessoas lá no Tatuapé. Você quer batizar? Está escrito, quem crê e for batizado será salvo. Marcos. Quem falou isso? Jesus. Está aqui escrito, ó. Livro de Marcos. Marcos capítulo 16. Deixa eu ver aqui. Marcos 14, 15, 16, versículo. Aqui, ó. Marcos 16, versículo 16. Olha o que Jesus disse. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. Quem falou isso? Jesus. Você crê? Batismo é para quem morreu para esse mundo. Você quer a sua salvação? Eu vou fazer o primeiro batismo ali. Eu pessoalmente, né? Que já tivemos vários batismos. Eu vou batizar as pessoas que querem descer as águas nesse domingo, dia 14. Deus abençoe você. Quarta-feira estamos aqui na Augusto de Lima, 1860, no Barro Preto, aqui em Belo Horizonte. Deus abençoe.